Graça e paz, queridos. Que bom, que alegria estarmos mais uma vez aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Adoramos a Deus pela sua vida que tem acompanhado as ministrações feitas nesse tempo. Creio que você tem também outras ministrações, outras pessoas, mas eu quero dizer que estou muito feliz quando vejo você participando aqui, você de longe, você de perto. Como eu tenho dito hoje, acabou que todos nós ficando na mesma distância. Até os que estão perto, ainda assim estão longe. Mas nós queremos adorar o nome do Senhor por cada vida. Quero pedir a você que ore pela sua cidade, ore pelo seu estado, ore pela nossa nação, ore por nós pastores, ora pelos líderes, pela igreja do Senhor. Ore. Nós precisamos orar. Nós precisamos buscar a presença do Pai. E uma coisa é certa. Quanto mais buscarmos, quanto mais cedo buscarmos, mais cedo as soluções virão. Mais rapidamente nós poderemos ver a glória da vitória, a glória da cura, a nossa nação, nosso estado, a nossa cidade, a nossa casa, a igreja do Senhor. Nós precisamos de cura. E eu quero convidar você a orar. Eu quero mais uma vez agradecer e dar aqui um graça e paz, uma boa noite a cada um que está fazendo parte desse tempo de ministrações via internet. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Graça e paz a todos, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a nossa vida, e que esta seja mais uma ministração daquelas que vão marcar a nossa vida. Então preste atenção que talvez toda ministração não fale diretamente a você, mas talvez uma frase, uma palavra, talvez um lapso de silêncio durante a ministração, Deus vai ministrar o seu coração. Deus vai falar a sua vida. Portanto, mais uma vez vamos orar nesse que eu vejo como um culto onde nós podemos adorar a Deus com a nossa vida, com a nossa participação, e sabendo você que está participando de um culto onde tem pessoas de outras cidades, de outros estados, até de outras nações, participando do mesmo culto, ouvindo a mesma ministração que você vai ouvir. Vamos orar? Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te recompense também pelas participações. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós mais uma vez queremos te adorar, te agradecer e dizer que nós, Pai, estamos contentes. Nós estamos felizes porque o Senhor se faz presente em nós. Estamos felizes porque, por um propósito que só o Senhor conhece, nós estamos aqui. Aqui para ouvir, aqui para ministrar, aqui para buscar a presença do Senhor. E, ó Deus, o que eu clamo é para que o Senhor trabalhe de tal forma nas nossas vidas, que nós venhamos a entender, a compreender
o propósito dessa situação. Que nós venhamos, ó Deus, a ter um entendimento, um discernimento desse tempo. Para que nós saibamos também tomar as atitudes corretas. Para que nós possamos dar os nossos passos diante do Senhor de tal forma que o Senhor, então, haja cumprindo o teu propósito. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, porque nesse tempo o Senhor tem nos feito avançar um pouco mais, amadurecer um pouquinho mais. Nesse tempo, o Senhor está nos ensinando um pouco mais o valor da comunhão com os outros irmãos. E que quantas vezes nós desperdiçamos quando nós tivemos chance e temos chances de estarmos juntos. Quanta coisa tão pequena, tão vulgar, nos trouxe ou nos levou a condições de ficarmos afastados dos nossos irmãos, de não convivermos com alguns, de não conversarmos com outros. Coisas tão pequenas. E que nesse tempo o Senhor tem permitido que nós tenhamos saudade de um aperto de mão, de um tapinha nas costas. Pai, muito obrigado por esse tempo. Esse tempo é precioso e faça, ó Deus, com que a tua igreja reconheça, entenda essa estação, esse tempo. A ti rendemos graças, a ti adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Tanta gente bonita, tanta gente boa, tanta gente de longe e de perto que está nos acompanhando agora. Um abração a todos. Eu não vou ficar aqui mais arriscando falar o nome de vocês não, porque eu posso causar aí um transtorno e depois, quando eu puder sair na rua, eu vou ter que acertar com vocês todos e eu não quero fazer isso. Deus abençoe. Obrigado. Convide outros aí. Ligue para alguém. Crie uma sala de vídeo aí. Faz alguma coisa. Me ajude a ministrar essa palavra. Eu quero ler nessa noite. Você já deve saber, deve estar aí. O Salmo 126. Agora há pouco, antes de ligarmos aqui no nosso celular, nós estávamos pensando aqui a respeito de que esse é o 7º. E esse é um dos salmos dos que eu mais amo. Nós amamos a palavra de Deus por completo, mas existem alguns textos da palavra que nós nos identificamos de uma forma muito especial. E eu gostaria de ler com você esse salmo. De meditar e entender que esse salmo traz para nós uma mensagem que abrange todos os tempos. Todos os tempos da nossa vida, passado, presente e futuro. O Salmo 126 é muito conhecido, talvez você saiba até de cor. Esse salmo é tão usado em cultos de gratidão, em cultos de aniversário. Mas só aqui para não deixar você esquecer e você perder a ponta da linha, nós estamos falando num geral sobre a ideia de que o novo está chegando, vendo esse tempo como um tempo de transição, e a ideia de estarmos ou não preparados para receber
esse novo, para conviver com esse novo que está chegando. E os cânticos dos degraus é aquele inário chamado de saltério que foi preparado, foi selecionado. Esses cânticos, são 15 cânticos, para adorarem, para recitarem, para cantarem durante a transição, a viagem da sua cidade, das suas casas até o templo. E nesse caminho que nós poderíamos chamar de que essa coleção de cânticos seria o inário dos altos e baixos. Nós vamos ver emoções na angústia, na alegria, no sentimento de desprezo, no sentimento de comunhão. Nós vamos ver um misto de sentimentos, de altos e baixos. Toda vez que eu penso na vida com seus altos e baixos, eu penso naquele aparelhinho que tem nas UTIs dos hospitais, que marca quando a oscilação dos batimentos e tal. E eu penso que enquanto ele está fazendo os seus altos e baixos é porque a pessoa está viva. Quando ele faz aquela linha retinha é porque a pessoa morreu. Então, enquanto há vida, vai haver altos e baixos. Esses salmos, esse saltério aqui mostra isso também. Os altos e baixos na vida do povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Você é povo de Deus. E eu quero ler com você esse salmo. Diz assim: vai prestando atenção nos tempos. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. E então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro. Olha essa frase. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Esse é um salmo conhecido, você conhece, eu conheço, nós já lemos tantas vezes, não é? Igual eu falei agora há pouco, quando se trata às vezes de um culto de aniversário e pedem você: fulano, você faz a introdução do culto, e você vai lá e procura um salmo e acha o Salmo 126. Mas eu gostaria de pensar com você que esse povo está caminhando das suas casas para o templo. E naquele misto de sentimentos, de esperança, de confiança, de angústia, de tristeza, de aperto, de alegria. Então esse misto que nós vivemos no nosso dia a dia, de emoções, esse misto de altos e baixos que o povo também vivia naquele tempo, enquanto eles caminham, eles lembram de um cântico. O cântico que está no saltério. Interessante que esse é o 7º cântico. E nesse cântico eles vão dizer: quando o Senhor trouxe do cativeiro. Ou seja, estão lembrando do tempo em que o Senhor encerrou com o cativeiro, tirou-os do cativeiro e os trouxe de volta a Sião. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, então eles lembram desse tempo. E eles dizem: estávamos como os que sonham, boquiabertos, felizes, vibrantes. É como se não soubesse o que fazer.
É como a gente diz, o que dizer, o que fazer diante de um Deus tão glorioso. A ideia é adorar. Aí fala assim, nós estávamos como cristãos, então a nossa boca se encheu de riso. Nós nos alegramos, nós sorrimos. O sorriso voltou aos nossos lábios. A angústia passou. Ele está lembrando aqui, o salmista está lembrando de um tempo passado. Está lembrando de um tempo quando voltaram do cativeiro, quando o Senhor trouxe do cativeiro aqueles que voltaram a Sião. Então eles estão lembrando aqui de um tempo passado. Eu gosto muito disso porque eu sempre falo que a nossa vida ela é toda uma história. O nosso tempo presente ele é muito pequeno. O nosso tempo presente é um instante. O nosso tempo presente não chega a um segundo. Porque o momento em que eu comecei essa ministração aqui já é passado. O presente é muito rápido. O presente é muito pequeno, é muito curto. Então a nossa vida nesse presente, ela é fruto do que estamos vivendo. Aí fala assim, então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. E as nações viram isso. As nações, as outras nações. Quero lembrar aqui que nós somos uma nação entre nações. Nós temos a Bíblia, que não é um livro religioso. Como disse muito bem Miles Monroe quando ministrava a palavra, ele dizia: esse livro não é um livro religioso como muitos pensam, como muitos reputam por um livro religioso. Ele é a instituição de uma nação, a constituição de uma nação. Nós somos uma nação. Nós somos uma só nação que temos a nossa própria Constituição, os nossos próprios preceitos, o nosso próprio estatuto, as nossas próprias leis. Então quando vejo um servo de Deus, um membro dessa nação, se envolvendo com questões que tratam das coisas terrenas, das nações terrenas, apesar de que isso é importante, mas a gente precisa entender que isso não é o essencial. O importante é que o essencial é que nós entendamos que nós pertencemos a uma nação que está espalhada entre as nações. Então quando a nossa boca se enche de riso e a nossa língua de cântico, quando nós reagimos, quando há um movimento em nós, quando há uma movimentação, as nações conseguem ver isso. Hoje eu fico muito preocupado com essa questão, o que as nações que não fazem parte da nação santa estão vendo em nossa nação. Como nós estamos nos comportando? Igual a todo mundo? Ou não? Todas as vezes que a nação de Deus quis ser igual às outras nações, quebrou a cara. É interessante pensar que quando o povo de Deus disse assim, nós queremos um rei. Por que vocês querem um rei? Porque todas as outras nações têm, por que nós não temos? Então nós já sabemos o que aconteceu com Saul, com o povo de Deus no governo de Saul.
Então aqui diz aqui, nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos, e então se dizia entre as nações, ou seja, as nações começaram a falar acerca da nação de Deus, da nação do povo de Deus. Está acontecendo algo, esse povo foi retirado do cativeiro, as nações que tinham poder sobre eles não têm mais, eles voltaram para a sua nação. E aí as nações diziam, grandes coisas fez o Senhor a estes. Então antes mesmo do povo dizer, o Senhor tem feito grandes coisas sobre nós, antes de falar, eles viveram as grandes coisas que o Senhor havia feito. E então não precisou nem de falar com as nações. Porque as nações diziam, grandes coisas fez o Senhor a estes. Deixa eu falar uma coisa para você. As nações estão de olho na nossa nação. As nações estão de olho em você. Porque a Bíblia que as outras nações estudam é a vida da nação do povo de Deus. Então as nações diziam, grandes coisas fez o Senhor a esses. E aí então o salmista diz, com efeito, verdade, grandes coisas o Senhor fez por nós. E por isso estamos alegres. Então ele está falando de que o verso, até a parte A do versículo 3, vai falar de passado, de história. Mas ele fala assim, nós estamos alegres. Aí está falando do presente. Quando nós, queridos, nos lembramos de onde foi que nós saímos, de onde foi que Deus nos tirou, nós conseguimos agora adorar o nome do Senhor, ser gratos a Deus, glorificar o nome do Senhor, e as nações comecem a olhar para nós e dizer, grandes coisas o Senhor fez por estes. E nós vamos dizer, sim, é isso mesmo. O Senhor tem feito grandes coisas por nós e por isso nós não temos motivo para chorar. Porque a nossa boca está cheia de rios e a nossa língua de cânticos. Glória a Deus, aleluia. E aí, queridos, é interessante que a parte B do versículo 3 e a parte até a parte A do versículo 5 vai dizer, vai falar de presente. Ele fala assim, então estamos alegres. O verso 5 vai dizer, os que semeiam em lágrimas, semeai agora, para cegar, aí cegarão. A parte B do versículo 5 já vai falar de futuro. Mas você vai dizer, pastor, o senhor pulou aí o verso 4. É por isso que eu quero voltar no verso 4 aqui agora. O povo está contando uma história de que saíra da escravidão, saíram do cativeiro. E estavam felizes por isso, as nações estavam vendo isso. Mas ao olhar para isso, ao trazer à memória a vida no cativeiro, e o sonho que foi sair do cativeiro, tanto é que quando eles saíram, estavam como os que sonham. Mas há uma oração feita no verso 4, que me chamou a atenção, que sempre me chamou a atenção essa oração. Quando ele fala assim, faze-nos regressar outra vez do cativeiro. De que cativeiro está falando? Eles estão contando a história de quando foram tirados do cativeiro. E que estava havendo alegria. E falou, nós estamos alegres. Estamos. E no meio dessa alegria faz-se uma oração e diz, faze-nos regressar. Essa alegria levou a eles a entender um outro cativeiro, a perceber um outro cativeiro.
E ele fala assim, faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Quando eu olho para esse texto, querido, eu fico pensando de que cativeiro o verso 4 está falando. Não é mais o cativeiro babilônico, mas é um cativeiro espiritual. É um cativeiro emocional. Faz-nos regressar do cativeiro que nós mesmos criamos para nós. Ou seja, nós só fomos levados para o cativeiro porque nós já havíamos nos colocado num cativeiro. Nós já estávamos cativos do pecado, cativos de nós mesmos, cativos das nossas vontades, cativos das nossas próprias obras, dos nossos próprios caminhos, cativos dos nossos desejos, cativos dos nossos vícios, cativos dos nossos rituais. É por isso que a palavra do Senhor fala no livro de Isaías, no capítulo 1, ele fala o seguinte, olha, eu já estou farto dos seus cultos. Vocês estão me cultuando, mas vocês não me conhecem, vocês não entendem o que eu digo. E aí ele diz assim, se vocês quiserem e ouvirem, comerão o melhor dessa terra. Ele não está falando simplesmente comerão com abundância, nunca vai faltar. Ele está falando comerão o melhor. Mas mesmo estando fora do cativeiro babilônico, mesmo agora podendo de novo cantar e sorrir, eles percebem que precisam pedir a Deus a libertação de um cativeiro pessoal, religioso, de um cativeiro que somente o indivíduo com Deus pode resolver. Não é mais um cativeiro coletivo onde todo mundo está cativo na mesma coisa agora. Cada um vive o seu próprio cativeiro ou não. E aqui a ideia faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor. Do cativeiro babilônico nós estamos livres, é por isso estamos alegres, as nações estão vendo isso. Mas há uma diferença, querido, em que as nações estão vendo em nós e o que nós estamos vendo em nós. Enquanto as nações estavam dizendo grandes coisas fez o Senhor a estes, e eles afirmam, realmente Deus fez grandes coisas por nós. Nós estamos felizes por isso. E porque tudo isso está acontecendo, nós reconhecemos que há um cativeiro que nós ainda não fomos libertos. Às vezes nós estamos aprisionados a preceitos, a vírgulas. Talvez nós estejamos aprisionados a algo que nós muito desejamos. Às vezes estamos aprisionados a mágoas. Todas as pessoas que têm mágoa ficam aprisionadas nela. Todas as pessoas que têm rancor vivem aprisionado neles. Toda pessoa que não perdoa está aprisionada à ofensa. E a ofensa é a maior isca de Satanás para levar alguém para o inferno. Eu quero convidar você a nesta noite pensar e repensar algumas coisas acerca disso. Às vezes nós levantamos uma bandeira de que somos livres. Me faz lembrar aqui do fato de que Jesus, conversando com os judeus que haviam crido nele, a Bíblia diz lá que todo aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. A Bíblia diz lá que aquele que entregou, aquele que recebeu a Jesus, tornou-se filho de Deus. E Jesus conversando aqui com pessoas
que haviam crido nele, com judeus que haviam crido nele. E ele fala assim, se vocês estiverem em mim, se vocês continuarem, permanecerem, João capítulo 8, eu vou até procurar aqui porque é tremendo isso aqui. Olha só, João capítulo 8, versículo 31 vai dizer assim, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, os que criam nele, aí ele fala assim, se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Porque não basta crer, é preciso permanecer. E esse é um tempo onde muitos não permanecem. Porque começam a achar que Deus não está ouvindo mais, que Deus não se importa mais, que Deus não consegue resolver essa crise. Então ele está dizendo dos judeus que criam nele, ele fala assim, se vocês permanecerem da minha palavra, não apenas crer em mim, mas permanecer naquilo que eu digo. Queridos, ele diz aqui, aí verdadeiramente sereis meus discípulos. E sendo verdadeiramente meus discípulos, vocês vão conhecer a verdade. Essa é a ideia. Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Sendo os meus discípulos, verdadeiramente meus discípulos, vocês conhecerão a verdade. E então, essa verdade libertará vocês, dará liberdade a vocês. Nessa hora, nós vamos ver aqueles judeus que haviam crido em Jesus ficarem se sentindo confrontados, ou até mesmo afrontados. Ele diz assim, somos descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém. Interessante, esquecer do Egito, esquecer do cativeiro. E agora eles dizem que nunca serviu a ninguém. Nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? E Jesus então diz assim, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado está preso ao pecado, é escravo do pecado, é um prisioneiro do pecado. Todo aquele que vive na prática do pecado. O que é viver na prática do pecado? É fumar, é beber, é adulterar, é prostituir, é tudo isso. Mas também é falar mal da vida dos outros, também é guardar ressentimento dos outros, também é não perdoar os outros, também é não fazer o bem quando se sabe fazer o bem. Porque nós gostamos de classificar pecados. Nós gostamos de achar, nós temos a alegria de achar que está tudo certo conosco. Porque um dia eu levantei minha mãozinha, um dia eu fui batizado, eu sou membro de uma igreja evangélica. Eu não sirvo a outros deuses. Quem disse? Pode ser que a televisão tenha sido um outro Deus para você. Pode ser que o futebol tenha sido. Sabe qual é o pior? Pode ser que a sua igreja tenha sido seu Deus. Pode ser que a sua denominação tenha governado a sua vida. Ah, queridos, quando nós permanecemos na palavra do Senhor, aí sim nós vamos ser verdadeiramente discípulos, e sendo discípulos nós conheceremos a verdade, e essa verdade vai nos libertar. É por isso que Jesus diz assim, todo aquele que vive na prática do pecado é escravo do pecado. E fala assim, ora, o servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica para sempre. Se pois o filho vos libertar,
Jesus, verdadeiramente sereis livres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor. Talvez essa seja a noite que você vai terminar essa mensagem não gostando muito do que ouviu, não gostando muito do que sentiu. Mas uma coisa é certa. Eu não acho que mensagem da palavra de Deus é para deixar a gente alegre. Para deixar a gente triste com o pregador, ou alegre com o pregador, ou alegre com a mensagem. Na verdade, a mensagem é para que a gente se sinta triste com a gente mesmo. Porque se a palavra não nos confrontar, então não adianta nem pregar ela. Quantas vezes nós vivemos escravo do nosso sustento, escravo de práticas religiosas. É por isso que muita gente hoje está chorando as idas no templo. Porque se não for no templo, não é crente. Se não for no templo, não é culto. Faz-nos regressar outra vez, Senhor, do cativeiro. Os que semeiam em lágrimas. Não é semear rindo, brincando. É realmente sentindo o próprio pecado. Josias, quando ouviu as palavras do livro da lei, que estava perdido dentro do templo, ele rasgou as suas vestes, ele chorou. Neemias, quando soube a situação da nação dele, ele chorou, ele orou, ele jejuou. Jesus olha para Jerusalém e chora sobre ela. Jeremias chorou por causa do povo. E nós estamos chorando pelo quê? O que é avivamento? Avivamento é grandes shows gospels? Não, avivamento é quebrantamento de coração, entendimento do nosso pecado. Eu quero voltar com você esse salmo dizendo o seguinte, olha, ele fala do tempo passado, quando ele fala do cativeiro, da alegria, da libertação do cativeiro, e no presente ele diz, realmente o Senhor está fez grandes coisas e por isso nós estamos alegres. É presente. Nesse presente eu preciso pedir ao Senhor para me fazer regressar de novo do cativeiro. Agora não é mais um cativeiro babilônico. É um cativeiro pessoal. É um cativeiro espiritual. É um cativeiro emocional. É um cativeiro religioso. Porque só depois de regressar desse cativeiro é que eu vou poder semear. E aí eu vou semear em lágrimas. Mas eu vou cegar com alegria. Aí é futuro, porque você semeia no presente para colher no futuro. Então, analise bem o que estamos colhendo agora. Analise bem o que Deus está nos dando agora como colheita. Porque isso não tem a ver com o agora. Isso tem a ver com a semeadura. E o versículo 6, eu penso que ele fala de presente e de futuro. Ele fala assim, aquele que leva preciosa semente andando e chorando, isso é presente. Aí ele fala assim, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos, isso é futuro. Então esse salmo ele fala de passado, de presente, de futuro da nossa vida espiritual. Aquele povo que estava voltando ao templo, voltando ao culto coletivo, voltando
a alegria da comunhão com os irmãos, dentro daquele misto de emoções, eles então se lembram de um tempo muito especial, de um tempo passado, quando o Senhor trouxe de volta os que voltaram a Sião do cativeiro. E eles falam que naquela época eles estavam como os que sonhavam, e a boca se encheu de rios, a língua de cânticos. As nações perceberam o movimento da nação de Deus, e as nações diziam: grandes coisas fez o Senhor a estes. E eles então respondem: sim, verdade, que bom que vocês estão entendendo isso. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Quando eles falam isso, dá-se um start. E eles lembram que há um outro cativeiro, do qual eles precisam pedir ao Senhor para fazê-los regressar novamente. E aí eles conseguem depois, o salmista consegue depois pensar o seguinte: quando eu for realmente trazido de volta desse cativeiro do verso 4, os versos 5 e os versos 6 vão fluir. O que está escrito nos versos 5 e versos 6 vão fluir. Então eu quero entender que o centro desse salmo, que o cerne desse salmo é o versículo 4. Quando há um reconhecimento de que a alegria do passado, a esperança do futuro, dependem de um reconhecimento no presente. Dependem de um quebrantamento do presente. Dependem de uma confissão no presente. Dependem de uma renúncia no presente. Ou de algumas renúncias no presente. Do que será que eu e você, nação de Deus, precisamos renunciar, precisamos confessar, precisamos lembrar, precisamos clamar, precisamos reconhecer que é um cativeiro, para que o futuro seja glorioso, que haja colheita, que haja molhos, que haja alegria, que haja a certeza, a garantia, porque ele fala assim: voltará sem dúvida com alegria. Que hoje eu e você possamos reconhecer o cativeiro que nós precisamos clamar ao Senhor para nos fazer regressar outra vez. Espero que você esteja entendendo exatamente. Eu gosto de um pregador que diz: você não precisa gostar da mensagem, você precisa entender ela. A esperança do nosso coração é que você entenda que esse texto está falando da alegria de uma história passada, que trouxe a um presente de reconhecimento de um cativeiro e que precisa ser desfeito esse cativeiro para que o futuro seja glorioso. Gosto de pensar nisso porque a palavra do Senhor diz assim: lembra de onde caíste, arrepende e volta. A palavra diz: esquadrinhemos nossos caminhos, experimentemos e voltemos. A palavra diz: convertei-vos, arrependei-vos e convertei-vos. Então converter é voltar. E aqui o salmista pedindo exatamente isso: faze-nos regressar, faze-nos voltar outra vez do cativeiro, Senhor. Que essa seja mais uma noite de reconhecimento nas nossas vidas, que esse seja um tempo de reconhecimento. Seja qualquer horário que você estiver vivendo, esse é um tempo de nós pararmos e não apenas lembrar de que um dia nós nos convertemos, o Senhor nos perdoou dos nossos pecados passados e nos trouxe a uma vida de certeza e salvação, mas que existem cativeiros dos quais precisamos regressar,
dos quais precisamos voltar, dos quais precisamos sair. Mas isso só vai acontecer mediante um reconhecimento da nossa parte e a uma volta para o Senhor. Eu sei que porque eu também estou sentindo saudade de voltar para o templo, de voltar para os abraços dos irmãos, de voltar para a comunhão com os irmãos. Mas muito acima disso, muito antes disso, precisamos voltar para Deus. Precisamos voltar para o Senhor. Independente da denominação que você serve a Deus, independente da cidade que você mora, do estado que você mora, da nação que você está. Que o Senhor abra o seu entendimento. Que o Senhor abra os nossos entendimentos. Que o Deus desse século não tenha poder para cegar os nossos entendimentos. E que possamos falar com toda certeza do nosso coração o desejo de regressar do cativeiro outra vez. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe. Mais uma vez eu agradeço de todo o meu coração a sua participação. Amigos queridos, irmãos queridos. Quero agradecer imensamente a todos. Depois eu tenho cuidado de olhar cada um dos seus comentários. Que Deus te abençoe. Que Deus possa resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Deus tenha misericórdia de ti. Que Ele te dê paz nesse tempo de tantas angústias. Mas, além disso, que Ele te dê o discernimento para entender se há algum cativeiro do qual você precisa regressar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai, nós glorificamos o nome do Senhor. Agradecemos por esta palavra nesse domingo à noite. Eu peço, Senhor, que abençoe cada vida, cada bairro, cada cidade representada, cada estado, cada nação. Senhor, venha, meu Deus, abençoar a nossa cidade. Muito obrigado, Deus, pelo cuidado com o nosso povo, pelo cuidado com a nossa cidade. Eu quero pedir ao Senhor aqui uma bênção sobre a vida do irmão, o nosso querido irmão Isaías, lá em São Miguel do Guaporé. Quero, Deus, orar pelo irmão da nossa irmã Edinalva aqui de Conselheiro Pena. Quero pedir ao Senhor que esteja, meu Deus, consolando os corações lutados, as famílias que estão tristes, e que o Senhor dê paz ao nosso coração, para esperar com paciência no Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero ministrar cura sobre aqueles que precisam de cura. Restauração sobre aqueles que precisam de restauração. E que a paz, que excede todo entendimento, que guarda os nossos corações, os nossos sentimentos em Ti, possa guardá-los cada um. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Se Deus permitir, terça-feira estaremos de volta para a nossa live. Deus te abençoe. Até lá, em nome de Jesus. Tenha uma boa noite, uma semana abençoada. É o desejo do nosso coração. Deus te abençoe.